na Tua presença a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Nós mesmos não conhecemos todas as necessidades que eles têm. Algumas talvez eles tenham compartilhado com alguns de nós, outras só eles sabem. Mas o Senhor conhece a todas essas necessidades. Cremos no Teu poder e na Tua bondade para intervir em cada uma dessas situações. E nós rogamos a Tua misericórdia, Senhor. Nós rogamos a Tua bondade manifesta sobre as nossas vidas. E para que muitos possam olhar para nós e possam dizer que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E é por isso nós estamos alegres. E é no nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Deus os abençoe. Irmãos, nós queremos, irmão se volta trazendo aqui a orientação para nós incentivarmos os irmãos e convidarmos a todos para a nossa semana de oração que vai acontecer a partir do dia 10. É muito importante a igreja do Senhor Jesus aqui na Vila Nova estar unida em torno da oração para que Deus possa fazer a diferença nas nossas vidas. A partir da segunda-feira, dia 10 é segunda, né? Quarta, né? A partir da quarta-feira do dia 10, não dessa segunda, a partir do dia 10 nós estaremos em oração todos os dias aqui e pedindo a Deus por essa questão. As crianças não vieram ainda, nem os professores. Eu gostaria que as crianças viessem para nós orarmos e possamos despedi-los para as classes. Temos crianças aí no salão ou já foram? Estão aqui? Podem vir. Venham, crianças, vamos orar. Nós vamos orar pelas crianças, apesar de hoje não termos a classe. Não tem a classe hoje? Mas vamos orar por eles. Tá bom. Toda a igreja, abaixe sua cabeça agora, fale com Deus. Vamos pedir ao Senhor que abençoe as nossas crianças. Feche seus olhinhos. Vamos falar com Deus agora e pedir ao Pai do céu para abençoar a vida de vocês e de toda a igreja. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela vida de cada uma dessas crianças. Nós pedimos que o Senhor as abençoe. Abençoa cada uma dessas famílias, ó Deus. Abençoa cada vida desta, Senhor, para que possa estar sendo desenvolvida na sua eterna e boa presença. É no nome do Senhor Jesus é que nós rogamos a Tua bênção sobre cada uma delas. Amém. Vocês podem sentar de novo com os papais e as mamães, porque não vai ter essa linha hoje. Nós sentimos o amor de Deus sobre nós, nas nossas vidas. E Deus nos orienta a também amar os outros. Então sentimos primeiro o perfeito amor e depois dividimos este amor uns com os outros. Se todos vivessem o amor como Deus criou. O amor que não guarda rancor, o amor que tudo espera, o amor que suporta a dor. Se não houver amor, não vale a pena viver. E o verdadeiro amor, só vive ele quem anda com Deus. Este é um convite para que você viva sempre o amor de Deus.
todos vivessem o amor, como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se todos vivessem o amor, como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se não houver amor, não vale a pena viver. o verdadeiro amor Só vive quem anda com o amor de Deus. Pra sempre eu quero viver perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus. Pra sempre eu quero viver perfeito amor, eterna essência de Deus. Se não houver o amor, Não vale a pena viver. o verdadeiro amor Só vive quem anda com Deus. O amor de Deus. Pra sempre eu quero viver perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus. Pra sempre eu quero viver perfeito amor, eterna essência de Queridos, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 7. Eu convido os irmãos a abrirem também as suas Bíblias, a ficarem de pé, para que possamos ler juntos e meditar na palavra do Senhor. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1. Todos de pé, por favor. Vamos reverentemente, diante de Deus e da palavra do Senhor, fazer essa leitura e em seguida uma reflexão. Lucas capítulo 7, a partir do verso 1. É muito importante você manusear a sua Bíblia e encontrar, para que você possa, embora tenha os meios eletrônicos, você obviamente, em alguns momentos você poderá manusear e encontrar na sua Bíblia alguns textos que falarão fortemente ao seu coração. Lucas capítulo 7, a partir do verso 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância,
lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Vamos falar com Deus mais uma vez. Deus bondoso, nós nos submetemos à tua vontade, e nós pedimos discernimento espiritual, Pai. Pedimos que o teu Santo Espírito, Ele mesmo, nos convença de cada verdade que o Senhor tem contida nesse texto para as nossas vidas nessa noite, Senhor. Fala-nos ao coração, Senhor. Ensina-nos a tua vontade, ó Deus. Ensina-nos o teu querer, e dá-nos força e submissão para que possamos fazer conforme o desejo do teu coração. E é no nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Eu quero conversar com os irmãos por alguns minutos sobre um tema que eu tenho refletido, principalmente nos momentos em que vive o nosso país. E eu gostaria que os irmãos estivessem aqui comigo, bastante atentos para essa reflexão, porque eu penso que tem implicações práticas para o nosso dia a dia. Há momentos em que na casa do Senhor nós abrimos a palavra de Deus para reflexão, edificação da nossa vida, para que a nossa alma seja edificada. Há outros momentos em que nós recebemos instruções, para que essas instruções nos ajudem a nos tornarmos servos melhores do Senhor. Esta é uma história que causa um certo impacto quando nós olhamos para a nossa realidade. Eu gostaria de pensar com os irmãos. Eu sei que nós temos pessoas de idades diferentes, e nós, tendo idades diferentes, nós temos também visão do mundo diferente, em especial sobre esse assunto. Algumas gerações, as gerações mais antigas, sempre pensaram de uma determinada maneira sobre as autoridades. Sempre pensaram de uma determinada maneira sobre a hierarquia, sobre o mérito, sobre as instituições. As gerações de quem nasceu principalmente até 1964, que são as gerações anteriores, Baby Boomers, e depois a geração X, sempre pensou de forma vertical. Alguém tem autoridade sobre alguém, e aquele que deve autoridade deve se submeter, seja ele filho, seja ele aluno, seja ele empregado, ou quem quer que seja. Se nós pensarmos um pouquinho sobre como funcionavam as escolas, sobre como funcionavam as famílias nos anos anteriores, nós vamos ver um contraste muito grande com a realidade que nós vemos hoje. Nós temos tido a tendência de nos resignar, de pensar: o mundo mudou e agora é assim. Antes nós vivíamos a ditadura dos pais. Nós sabemos que tinha aquela situação assim, que o pai olhava e o filho sabia o que ele queria. O filho se submetia à vontade dos pais, e tinha um lugar que não era o lugar central na casa. A mesa, o lugar mais importante, era da autoridade, que era do pai, e num determinado momento também tinha autoridade a mãe e os avós. Eu ainda estou assim, sentindo zum zum zum, algumas pessoas conversando. Eu gostaria que nós nos focássemos agora para ouvir a palavra. Eu tenho particularmente alguma dificuldade de falar enquanto alguém conversa. Então, irmãos, vamos pensar nas escolas. Quando alguém tinha alguma dificuldade no desempenho da sua caminhada acadêmica, facilmente alguém era reprovado. Quem dos mais antigos nunca foi reprovado de ano e nunca achou que isso era uma afronta
ou que isso ia causar alguma dificuldade psíquica, ou algum distúrbio, ou alguma dificuldade no seu desenvolvimento social. Eu não conseguia atingir o resultado, às vezes por 1/10 ou 100º, e se ficava para repetir no ano todo seguinte. Quando alguém era demitido, ou tinha alguma dificuldade na empresa, ou recebia alguma ordem, as pessoas encaravam de uma determinada maneira. Eu não estou aqui com uma visão saudosista, estou aqui para nós olharmos para a realidade da submissão às autoridades. Eu me lembro, circulou nas redes sociais muito recentemente uma gravura que mostrava na década de 60 e até 70 uma criança com notas ruins na escola, e os pais olhavam para aquela criança com um olhar de cobrança, dizendo: olha as notas que você teve. E a professora também olhava cobrando daquela criança. A mesma gravura é feita como se nós estivéssemos nos anos 2000 e em diante. A criança e os pais olhavam enfurecidos para com a professora, porque o filho não teve a nota adequada. Porque mudou no colo de quem nós colocamos a responsabilidade. Mudou no colo de quem nós colocamos, na verdade, a cobrança dos resultados das coisas. Como é que nós olhamos para as nossas questões do dia a dia? Dificilmente um filho encarava um pai, encarava um adulto qualquer com um ato de que alguém, a palavra ou a expressão usada para uma criança que não tinha aquela educação padrão, é que era uma criança mal criada. É como se não tivesse ouvido uma boa criação. E nós vemos no passado professores, claro, nos extremos, chegaram a usar palmatória. Quem não foi da época da palmatória nunca levou assim uma reguadazinha do professor para chamar a atenção? Ou coisa parecida? Entendam que eu não estou defendendo isso. Estou mostrando um quadro de como era a autoridade. Quando uma criança via um guarda na rua, falava: é a polícia. Mesmo que não estivesse fazendo nada errado, ele tinha aquela postura de entender: ali está a autoridade. Nos dias atuais, nós vemos uma outra realidade. As crianças dão de dedo na cara dos professores, as crianças chutam os pais, dão na cara dos pais, as crianças exigem o que querem, as crianças decidem em que escola vão estudar, mesmo que sejam pequenininhos, decidem o carro que a família vai comprar. As pessoas vão na escola tirar a satisfação porque o professor chamou a atenção do filho, porque exigiu um determinado trabalho, uma determinada tarefa. Já vi famílias chegarem depois de um feriado prolongado e dizer para o professor: olha, meu filho não teve condição de fazer a tarefa porque nós tivemos que sair, nós tivemos que viajar, vocês não podiam ter dado tarefa num feriado. E assim nós vemos a mudança nas relações sociais. O policial, que era tido como o guarda ou a autoridade, hoje os adolescentes e talvez muitos adultos já aderiram e falam: o guardinha. Que é o guardinha é porque na verdade não atribui a ele o mesmo valor que se dava. Quando eu assisto os filmes americanos, eu observo, pelo menos nos filmes, a postura com que se tem com relação às autoridades por uma questão cultural. Quem já observou quando as pessoas têm contato com o presidente da república, aquele negócio: senhor presidente, como olhando assim, não é a pessoa, é a autoridade na qual a pessoa está investida naquele cargo. Agora, muito recentemente, as nossas autoridades têm dificuldade de sair nas ruas. Por mais que hajam problemas, por mais que haja corrupção, nós estamos colocando no mesmo balaio todas as autoridades. Se é político, nós dizemos: se é vagabundo, não presta, é ladrão. Se é uma autoridade, não interessa se é o prefeito, se é o governador, se é o presidente, nós podemos vaiar, xingar, jogar coisas, falar palavras absurdas. Eu me lembro que na minha infância eu fiz uma coisa. Eu estava sofrendo bullying do meu irmão e de um colega da escola, por conta de que eu tinha sido promovido na metade do ano para uma outra série. E eles, enciumados daquela situação, eles ficaram fazendo bullying comigo por muito tempo. E eu fui um giz, escrevi no muro alguma coisa
sobre um colega da escola. E depois alguém falou assim: você vai ser expulso da escola. Eu ficava apavorado, porque havia aquela possibilidade de que houvesse uma sanção, houvesse alguma punição por conta de eu ter escrito alguma coisa feia sobre o meu coleguinha. Hoje nas redes sociais as pessoas distratam, xingam, inventam, mentem, soltam boatos, porque entendem que dentro da sua perspectiva, dentro da sua visão política ou da sua visão de autoridade, podem fazer o que querem. Nós olhamos para um texto como esse, nos tempos de Jesus, um homem com uma convicção tão clara da autoridade que diz: eu não sou digno que o Senhor Jesus, Ele entre debaixo do meu teto. Eu não sou digno de que Ele venha até a minha casa. Eu gostaria que Ele de lá mesmo desse uma palavra e o meu servo fosse curado, porque eu sou um homem sujeito às autoridades. E eu digo a um soldado vai, ele vai, e eu digo ao outro vem, e ele vem. Ele tinha essa consciência de que Jesus, sendo o próprio Deus, Ele podia com uma palavra mandar e o homem ser curado. Mas nós às vezes queremos colocar o dedo na cara de Deus, queremos exigir, queremos determinar, queremos dizer assim: é assim, e está dito e está feito, eu declaro isso e Deus vai ter que fazer. Deus está preso à sua palavra, Deus está preso às suas promessas, como se Deus pudesse estar sujeito a alguma coisa, senão aos próprios atributos dele mesmo. A gente vê também, mesmo nas próprias organizações militares, nós temos mudanças significativas da forma com que nós nos relacionamos com as autoridades. Nós percebemos o seguinte: há poucos dias, no ano passado, não tão poucos dias, vocês devem ter visto sobre aquelas questões das ocupações das escolas. Eu me lembro que eu olhei com perplexidade um grupo de adolescentes, com a autorização dos pais, acamparam dentro da escola e disseram: não, ninguém vai ter aula aqui. Interessante, podia alguém dizer assim: é o direito de se manifestar, mas o direito de todos os outros de frequentar aquela escola, ele estava privado. Mas não é isso que me causou perplexidade. A perplexidade é que um juiz entendeu que ali já havia um abuso, fez uma ordem de reintegração de posse daquela escola. Vai a polícia, oficiais de justiça, conversar com adolescentes que estão há 40 dias dentro da escola. Nós que somos adultos sabemos que no mundo de hoje, 40 dias, um bando de adolescentes enfiado dentro de uma escola, sem supervisão de outros adultos, vocês sabem muito bem o que estava acontecendo ali. Mas não é isso que estou questionando. O que eu questiono é que chega uma ordem de um juiz dizendo: olha, entreguem a escola. Está aí o oficial de justiça, está aí o juiz, está aí a polícia, vocês têm que devolver a escola. Eles falaram: nós vamos fazer uma assembleia para decidir se nós vamos acatar essa ordem ou não. Perdeu-se a noção. Por exemplo, quando nós ouvíamos falar de um juiz, uma ordem do juiz, era algo que só de imaginar fazia estremecer. Virou moda. Qualquer grupo de 10, 15 pessoas invade um prédio público e fala: nós vamos tomar a Secretaria da Educação, vamos tomar o INCRA, vamos tomar a FUNAI, e vamos fechar a rua. Você pode estar indo para o hospital com uma pessoa doente, alguém diz: não, você não vai passar. Porque nós estamos vivendo, se vivemos o momento onde havia a ditadura dos pais, e nós passamos para um outro momento onde há a ditadura dos filhos que determinam e os pais fazem o que eles querem. A maioria dos adultos mais velhos devem olhar com muita atenção e tentar se lembrar quanto que os pais davam dinheiro, davam coisas e davam presentes para eles. Quem não se lembra daquela velha campanha: não se esqueça da minha Calói? E se esperava um ano inteiro para receber um presente. Agora os filhos estão intoxicados de coisas. Eu quero, eu recebo, eu quebro, não me interessa mais, eu quero outro. Eu desloquei o prazer ou o desejo do ter para o desejo do receber. Eu recebi, já não interessa mais. Estão exigindo celulares e coisas. A gente vê nos lugares onde a pobreza é extrema, mas as pessoas estão com celulares de última geração, porque algumas pessoas creem
que para se ter dignidade e inserção social, eu tenho que ter esses meios. Me falta comida, me falta sapato, mas eu tenho que ter celular, eu tenho que ter tablet, eu tenho que ter internet. E os pais têm medo de dizer não aos filhos. O filho diz, eu quero, ele diz assim, eu não quero deixar meu filho passar vontade. Eu fui dar palestra numa escola, e eu estava falando sobre dar limites aos filhos. Dizer não quando é necessário dizer não. Dizer sim quando é possível dizer sim. Aí um professor levantou a mão e disse, olha, meu pai foi muito severo, eu não vou negar nada para minha filha. O que ela quiser eu vou dar para ela, eu quero que ela seja feliz. Eu não quero que ela sofra. Eu não quero que ela se frustre. O que ela quiser eu vou dar. Eu perguntei quantos anos tem sua filha, ele disse 1 ano e meio. E eu disse, olha, se a sua filha pegar um prego e ela estiver indo na direção da tomada, enfiar aquele prego na tomada, você vai dizer, ela quer? Eu falei, não, mas aí eu falei, mas você vai dizer para ela, não minha filha, mas ela vai estar entendendo que o que ela quer, ela pode. É uma sensação de onipotência. A onipotência saiu de Deus e foi para as crianças, foi para os alunos, foi para o povo nas ruas. Nós não reconhecemos a autoridade do pastor, não reconhecemos a autoridade do padre, não reconhecemos a autoridade do policial, nem do juiz, nem do governador, nem do prefeito, nem de ninguém. E eu disse para aquele pai, se você tem bom senso, você vai dar um grito com ela. Não põe aí. E ela vai se assustar e não vai levar um choque, e talvez você vai salvar a vida dela. E se ainda assim ela não te obedecer, talvez você vai dar um tapa na mão dela para que ela tire aquele arame ou aquele prego que estava colocando na tomada. Porque há coisas da nossa vida que não são somente proibidas ou inadequadas, elas são perigosas, elas são danosas, elas nos trazem prejuízo. Então nós podemos começar a olhar para as situações em que vive, em especial o nosso país, mas nós, observando os noticiários, percebemos que o mundo nessa questão da relação com a autoridade está de cabeça para baixo. Inclusive a autoridade da palavra de Deus. Às vezes a pessoa olha para o texto e diz, não, mas eu não concordo muito com isso aí não. Eu fui muito recentemente a um evento, onde um texto de Efésios capítulo 5, falando sobre maridos, amai vossas mulheres, filhos, obedecei a vossos pais. Eu não sei se foi coincidência, mas alguém tirou ali, mulheres, submetei-vos a vossos maridos. Porque é muito esquisito falar disso no século 21. Está na Bíblia, mas é obsoleto. Não cabe olhar e nem interpretar adequadamente. É melhor tirar, é melhor nem ler. As pessoas fogem das questões da submissão à autoridade, porque não só não compreendem, como estão decididas a fazer conforme manda o seu nariz. Eu tenho visto pela TV, já vi pessoas comentando, do adolescente falar para o pai ou para a mãe, isso é ridículo, isso é ridícula, você está destruindo a minha vida. Por quê? Às vezes só porque o pai ou a mãe disse, não, você não vai sair com os seus amigos hoje. Quando na verdade a relação de pais com filhos tinha um outro nível de respeito. Eu fiz um curso com um psicólogo da Unicamp, e ele ensinava para outros psicólogos que se um filho xingar o pai, se uma filha xingar a mãe, se uma filha disser para a mãe, você é uma vaca ridícula, ele diz assim, ela não está desrespeitando a mãe, está apenas expressando o sentimento. Eu conheci um rapaz, ele era gerente de uma empresa, e ele me contou uma história de um menino menor, eu não sei se ele tinha 16 ou 17 anos, primeiro emprego, não tinha nenhuma noção de autoridade, que provavelmente com os pais ele devia dar de dedo na cara dos pais. E se o patrão no primeiro emprego quer dizer alguma coisa para ele, ele fala assim, peraí, mas quem é você para falar assim comigo? O menino chegou e queria fazer um negócio, o patrão chegou, olha, eu não quero que faça isso assim, faz assim. Aí ele foi reclamar com o chefe, mas por que ele quer que faz do jeito isso? Só porque ele é o dono da empresa? Hello, só por isso, só porque ele é o dono da empresa, só porque ele é o chefe, só porque ele é a autoridade constituída. Se nós não olharmos enquanto cristãos para a palavra do Senhor, não compreendermos na autoridade da palavra de Deus,
e queremos nos submeter a outras coisas na conveniência dos nossos interesses, nós estaremos indo na onda. Se nós não compreendermos que temos que dar limites aos nossos filhos, sermos duros com eles quando necessário, dizer não sempre que necessário, sim somente quando possível, deixá-los olhar para nós mesmos e pensar assim: só eu não vou, só eu não posso, porque o discurso é sempre esse. Eu penso numa estratégia que os filhos usam, principalmente os menores. Ele chega na sala de aula, tem 20 alunos, chega um colega que comprou um brinquedo novo, ou um objeto novo qualquer. Ele chega em casa e fala assim: pai, todo mundo tem, só eu não tenho. E os pais acreditam e correm para os outros 19 vão correr para comprar. No dia seguinte todo mundo tem, porque eu não quero que o meu filho fique para trás, eu não quero que ele sofra. Quantos pais ligam nos empregos dos filhos, já jovens, para dar desculpas esfarrapadas, porque o filho foi para a balada e no outro dia não teve condição de trabalhar, ou simplesmente quis faltar ao trabalho? Quantos pais vão na entrevista de emprego com os filhos tentar